Olá, sexto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Então vamos lá iniciar mais uma semana de aula. Vamos lá, pegando o caderno, o lápis, a caneta, pegando o seu livro didático e vamos começar a trabalhar, né? Então, o roteiro dessa semana, nossa orientação de aula é o roteiro de número 14. Escreva aí no seu caderno, roteiro 14. E também escreva aí no seu caderno o período, né, a data de 3 a 7 de maio. A data de hoje é 6 de maio. Então, vamos lá, anotando isso no caderninho de vocês, para que você possa se orientar nas suas atividades, tá bom? Então, pessoal, nesse período nós estamos estudando os povos que se desenvolveram numa região chamada de Oriente Médio, certo? Esses povos nós chamamos de povos da antiguidade oriental, certo? Iniciamos com os mesopotâmicos e hoje nós vamos dar continuidade estudando os fenícios e os hebreus. Então aqui para começar nós vamos estudando aqui a localização dos fenícios, certo? Nesse primeiro passo, vamos conhecer e estudar as inúmeras características dos fenícios e dos hebreus. Apesar deles habitarem numa região próxima ao Oriente Médio, esses povos são culturalmente diferentes, tá? Bom, aqui nós temos um mapa que mostra a região da Fenícia. Nós temos aqui, nessa parte superior, deixa eu ver se eu consigo anotar aqui umas coisinhas para vocês. Pronto. Bom, essa parte aqui de cima, pessoal, aqui, ó, é Europa, certo? Que eu estou circulando para vocês, tá bom? Aí nós temos aqui a Península Ibérica, que é Portugal e Espanha, certo? Aqui nós temos a França, nós temos a Itália, certo? Que vai se formar depois, né? Essas regiões. Aqui nós temos o Mar Mediterrâneo. Então vocês vejam aqui algumas embarcações que estão demonstrando que essas embarcações faziam viagens, tem setas, essas setas significam rotas, né, de viagens. E essas viagens, elas faziam o que, Tatiana, nessas viagens? Comércio. Eles saíam daqui, da região, dessa região aqui, ó, que eu tô circulando para vocês. Deixa eu melhorar aqui a cor. Pronto. Certo? Aqui nós temos aqui embaixo o Egito, nós temos a Palestina, né? E bem aqui de verdinho, aqui no mapa, Tiro, Biblos são as regiões, né? São cidades que formam a antiga Fenícia, certo? Então vamos aqui ver o texto, o que o texto vem falando aqui para vocês. E assim, gente, só para reforçar, o mapa, ele vem mostrando aqui que tipos de comércio eram feitos, né? Aqui tem uma legenda, tem escravos, tem esse vaso aqui de cerâmica, tem essas folhinhas aqui que são cereais, aqui é o ferro, metalurgia, o vidrinho, que é vidro, né? Papiro, sal, marfim, ouro, prata, cobre, estanho, chumbo,
madeira. Então, vocês vejam aqui que cada ponto desse mapa, ele está aqui mostrando o que eles levavam para cada região, o que eles traziam, né, nessas rotas comerciais fenícias. Então, a Fenícia, ela se localiza na parte norte da Palestina, certo? Que hoje essa região, né, se você for buscar, essa região ela se chama Líbano. A antiga Fenícia hoje se chama Líbano, tá? Aqui ele vai falando da origem desse povo, né, de onde é que eles vieram, né, eram povos semitas que saíam do litoral do Mar Vermelho e se fixavam na Palestina, realizando cultivos de cereais, de videiras, de oliveiras, além da agricultura, da pesca e do artesanato. Mas acontece, pessoal, que essa região aqui da Fenícia, ela é uma região muito montanhosa, certo? Ela é uma região de montanhas e de frente para o mar. Então, assim, a maioria dos povos da antiguidade, eles viviam da agricultura, certo? Mas os fenícios, eles tinham essa dificuldade de viver da agricultura, né? De produzir, de cultivar, porque a região era muito montanhosa, os solos não eram tão bons. Então, assim, o pouco solo que eles tinham, eles conseguiam cultivar. Mas aí eles tiveram que buscar outros meios de sobrevivência e aí eles partiram para o comércio. Como eles viviam diante do mar, vamos fazer comércio marítimo, né? Então, a proximidade com o mar e o início das trocas agrícolas com os egípcios deu condições para que o comércio marítimo destacasse como um dos mais fortes setores da economia fenícia. Ao longo dessa faixa litorânea, por eles ocupada, surgiram diversas cidades-estados, como Arad, Biblos, Tiro, Sidom e Ugarit. Pessoal, na Fenícia não existia um império, não existia um único rei. Existiam cidades. Cada cidade tinha o seu próprio governador, que governava à sua maneira, que administrava, que organizava, que criava leis, tinha os seus próprios deuses, enfim. Então, cada cidadezinha dessa, Biblos, Tiro, Sidom, Ugarit, tinham seus próprios líderes, tinha sua própria cultura, sua própria maneira de viver, as suas leis, a sua forma de organizar. Por isso, nós chamamos de cidades-estado. Aqui ele vai falar sobre a religião dos fenícios, né? Nós temos aqui uma tábua, né? Demonstrando aqui pessoas realizando alguns movimentos, né? E aí nós vamos já ver quem são essas pessoas. Será que são pessoas? Na Fenícia se predominava o politeísmo. O que é o politeísmo? Politeísmo é quando um povo acredita em vários deuses. Eles não tinham um deus só, eles tinham vários, certo? Então nós chamamos de politeístas. E um dos costumes da religião dos fenícios eram rituais de sacrifícios de animais, né? Eles acreditavam que fazendo esses rituais, eles iriam agradar os deuses. Os fenícios também cultuavam principalmente 3 deuses, que são conhecidos por diferentes nomes. O El, que era o deus máximo, aquele que havia criado o mundo,
mas não necessariamente os deuses. Tinha a Xerá, que é a esposa do El, que é a deusa mãe do mar, dos rebanhos e das colheitas. E tinha o deus Baal, filho de El e Astarde. Era o deus das tempestades e montanhas, encarregado da fertilidade. É conhecido por vários títulos, como Cavaleiro das Nuvens ou Mestre das Terras, um guerreiro que combate as forças da morte. Então, aí, essas duas imagens que vocês estão vendo aí é do deus El e da deusa Asherá. Uma grande, vamos dizer assim, uma grande contribuição dos fenícios para a humanidade foi a criação de um alfabeto, certo? Eles iniciaram uma criação de alfabeto, porque até então existiam tipos de escrita, mas era uma escrita simbólica, né? Por exemplo, os mesopotâmicos, eles criaram a escrita cuneiforme. Cada símbolo tinha um significado, tá? Já os fenícios, eles vão criar letras, certo? Eles vão criar o princípio do alfabeto que nós temos hoje. Então, como é que surgiu a criação desse alfabeto? Em função dos diversos contatos comerciais que os fenícios tinham com diversos povos, os fenícios eles tinham uma necessidade de um meio prático para facilitar a comunicação, né? Os fenícios eles iam para diversas regiões, falavam com pessoas de linguagens diferentes, culturas diferentes. Então, como é que eles conseguiam fazer comércio tentando falar com pessoas que tinham uma linguagem diferente, né? Então, a maneira de facilitar essa comunicação foi criando um alfabeto. Então, pressionados por essa necessidade, os fenícios desenvolveram uma das mais fabulosas invenções da história humana, o alfabeto. O alfabeto fenício tinha 22 sinais. Cada sinal representava um som, e a combinação desses sons formavam inúmeras palavras. Então, aqui do lado, vocês têm os primeiros sinais que vai se formar o alfabeto que nós temos hoje. Bom, nós agora vamos começar a falar um pouquinho sobre os hebreus.